Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a este que é o vosso canal IAG Moçambique. Mais uma vez, se não é inscrito, quero convidá-lo agora a subscrever-se no canal, ativar o sino de notificações para não perder aquela que é a nossa programação e a compartilhar este link com as demais pessoas. Feliz sábado, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam presentes sempre no seu coração. Sabe, está no teu programa Meditação do Pôr do Sol. Pega a sua Bíblia e juntos vamos meditar no livro de João 3,16. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este verso aqui deveria ser o verso memorial de todo aquele que é cristão. Por que eu digo isso? Porque este verso representa aquilo que é o resumo do plano da salvação. Porque Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repare que aqui nos é dito o seguinte: é crer e ser salvo, e não crer e ser condenado. Mas hoje em dia nós vivemos num mundo em que muitas das pessoas acreditam que a morte de Jesus apenas nos conferiu uma entrada livre nos céus, isenta da guarda dos mandamentos de Deus. Mas será isto verdade? Claramente que não. Aqui este texto é claro, nos diz crer e ser salvo, não crer e ser condenado. Mas crer, será que significa apenas acreditar que Jesus Cristo é o Filho do Senhor e que mediante nele nós temos a salvação? Será isso? Claramente que não. Os próprios anjos caídos, ou seja, o diabo e seus anjos, eles também acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que através dele nós alcançamos a salvação. Mas será que eles obedecem? Claramente que não. Eles não obedecem. Eles são rebeldes. Então, o crer, não há como falar de crença sem obediência. Então, todos aqueles que creem são aqueles todos que obedecem a Deus. E a morte de Jesus, para que serve? Na verdade, serve para dois pontos. Primeiro, nos livrar do poder do pecado. Segundo, nos livrar da morte eterna. Então, Jesus morreu por ti e por mim, para que não pudéssemos mais viver pecando, mas para que toda inclinação ao mal pudesse sair de nós, que a nossa mente tivesse restaurada, a fim de pensar os pensamentos do alto. Pois Jesus esteve na terra e não pecou, e Ele quer implantar a sua mente no nosso ser, em cada um de nós. Foi por isso que ele morreu. E veja só uma coisa importante. Jesus veio para restaurar aquela que é a imagem distorcida do Pai. Por isso, quando Tomé lhe perguntou, mostra-nos o Pai, ele disse o seguinte: estás comigo e não conheces o Pai? Quem vem a mim vê o Pai. Porque o diabo lá no céu, após a rebelião, ele insinuou que acerca do caráter de Deus. Foi posto em causa aquele que é o caráter de Deus. Por isso que Deus não o destruiu. Porque se tivesse o destruído, a rebelião teria se perpetuado nos céus. Então ele permitiu que ele fosse expulso e que pudesse desenvolver o seu caráter. E o seu caráter, na verdade, ele foi exposto quando enganou Adão e Eva. E a posterior nós vimos quando ele fez com que Jesus pudesse perecer ali na cruz do Carvalho. Mas Jesus, ao perecer, nós encontramos que venceu. Houve o cumprimento daquela profecia de Gênesis 3:15, que a semente ela iria ferir o que? A cabeça da serpente, mas esta feriria o calcanhar do que? Da semente, que é Jesus Cristo. E assim aconteceu. Então, hoje em dia, este sacrifício serve para ti e para mim. A graça é estendida para nós, mediante a fé em Jesus, que se manifesta através da obediência aos seus mandamentos. Se tu queres obedecer os mandamentos de Deus, caminhar com Jesus rumo à eternidade, eis a oportunidade, pois foi estendida para ti, foi estendida para mim. Falta-nos apenas usar o livre-arbítrio, agarrar esta oportunidade, para que possamos viver eternamente. Pois o diabo ele tem tentado muita gente a transgredir, a não acreditar que Deus requer uma obediência, mas que somente a sua morte serve para nos salvar automaticamente. Mas neste verso nós encontramos de forma clara que não é verdade. Repare que o pecado é algo perigoso. Adão e Eva pecaram uma única só vez.
Mas este pecado foi exigido que um Deus pudesse se tornar carne, segundo Filipenses 2, dos versos 5 a 8, humilhar-se ainda mais com a morte de cruz. Mas ele fez isso por mim e por ti, por causa de um só pecado cometido por Adão e Eva. Por isso que em Romanos 6, 23, a Bíblia nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Repare que o texto não diz o salário dos pecados, mas sim do pecado. Porque um único pecado não confessado, não abandonado, que esteja lá no livro das iniquidades, ele pode te fazer perecer, não alcançar a salvação. Isto nos mostra que nós devemos ter o quê? Vitória sobre o pecado, vencer como Jesus venceu. E olha só, Jesus está pronto para lhe ajudar. Ele lhe dará o Santo Espírito que implantará o seu caráter, então lhe dará novos desejos, novas vontades, e assim passará a olhar para Cristo. Seus olhos ficarão fitos em Cristo Jesus, que é o nosso Redentor. Porque a Bíblia nos diz em João 14, versos 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que nós podemos alcançar a salvação. Se tu hoje reconheces Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, deixe morar por ti. Maravilhoso Pai que habita nos altos céus, agradecemos, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos deu hoje, esta meditação, no qual o Senhor, após o pecado, veio morrer por nós, por amor a nós, a fim de nos resgatar das trevas e nos trazer à luz. Para o irmão e a irmã que aceitou hoje e reconhece, Senhor, o seu sacrifício, que é o único meio que nos purifica de todo o mal e nos mantém, Senhor, vivificado, a fim de que possamos herdar a salvação. Que o Senhor possa hoje mesmo perdoar primeiramente dos seus pecados e que o Senhor possa o conceder seu Santo Espírito para que haja em conformidade com a sua santa lei e a salvação lhe seja imputada. Em nome de Jesus. Amém.